tá acostumado com meia pantufa já sabe que eu não vou deixar passar de forma alguma. A gente acabou não fazendo nenhum post, mas na última quinta-feira, dia 16, morreu o David Lynch aos 78 anos, vítima não sabemos ainda de quê. A família fez uma postagem dizendo que ele tinha passado. A única notícia que a gente tinha é que ele tava com enfisema. No final do ano passado ele anunciou que ele tava com enfisema num post hilário, inclusive. Ele faz a lá David Lynch falando assim: eu estou muito bem de saúde, fora o enfisema. Eu estou com enfisema por conta dos muitos cigarros que fumei na vida. Adoro cigarros, o cheiro deles, a textura deles. Mas estou ótimo, fora o enfisema. Era mais ou menos assim a postagem dele, falando para as pessoas ficarem otimistas que tava tudo bem. Então a única suposição que a gente tem é do enfisema. Não fizemos um post no meia, mas eu não queria deixar passar, porque eu não iria deixar passar, porque, né, sou eu e é David Lynch. Mas queria só deixar aqui a importância do Lynch pra minha formação enquanto xereta de cinema, curioso de cinema. Nada disso teria acontecido se não fosse o Lynch, porque ele desperta essa curiosidade, ele me despertou essa curiosidade, essa loucura de entender que às vezes as coisas não têm explicação mesmo, ou às vezes as coisas não precisam de uma explicação, às vezes ele falava sobre o filme, né, assim, eu não gosto de falar sobre os meus filmes porque o filme é a fala. O filme é a conversa. O que eu falar sobre isso, eu vou dar uma resposta minha. Eu tô dando o meu ponto de vista sobre o que é o filme. Eu quero que você tenha o seu, eu quero que você vá avaliar. E ele levou isso a carreira toda, assim, né? Ele fez um filme mais reto, que é uma história real, né? A Straight Story, que chama literalmente a Straight Story. É uma história reta, uma história normal. Mas fora isso, sempre foi um gênio inventivo. E eu queria... Não sei se os meninos querem falar alguma coisa, mas eu queria até trazer uma coisa que o Gusta falou em off sobre como até a repercussão da morte dele, por conta do cara que ele era, né, tá sendo diferente do que costuma ser, porque tá sendo muito leve. Esse foi o termo que o Gusta usou, né? As pessoas estão lembrando com muito carinho das loucuras do Lynch, das entrevistas dele, das ideias malucas que ele tinha, porque uma coisa que é muito importante de falar sobre o Lynch, a não ser que a gente descubra alguma coisa horrorosa depois da morte dele, mas um cara que tem mais de 50 anos de vida pública, acho que a gente pode falar sem muito medo, assim. Você não vê ninguém que tinha uma coisa ruim pra falar dele enquanto diretor, sabe? Ele tinha todo o perfil de ser um cara mala, controlador, arrogante, ensimesmado, porque muitos dos diretores que têm essa visão artística um pouco comercial das coisas são assim, e você nunca vê isso. Você nunca vê ator nenhum, você nunca vê ninguém que trabalhou com ele, nenhum PA, nenhum contra-regra que fala assim, não, o Lynch é um merda, o Lynch é um escroto. Não acontece assim. Todo mundo acha ele ultra carinhoso nas esquisitices dele. O Kyle MacLachlan escreveu um texto, assim, de chorar sobre ele. Eles eram muito próximos, né? Mas quem quiser acompanhar, a gente já tem 2 episódios que a gente fala especificamente sobre o Lynch. O nosso episódio 50, que é de diretores favoritos, que foi um pouco mais curto. A gente tem mais recente, do ano passado, um episódio que a gente fala da filmografia dele toda. Mas é isso, assim, eu não ia deixar... O tópico hoje é outro, o tópico já estava preparado de antemão, mas eu não ia deixar isso passar sem um post, sem um comentário, porque o David Lynch é importantíssimo na existência do Meia Pantufa, assim, porque eu não teria essa curiosidade de fazer um podcast de cinema se não fosse pelo Lynch, pelo que o Lynch me trouxe em visão de cinema. Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O que é justiça? É com essa pergunta que pode te dar 1 milhão de respostas diferentes que Clint Eastwood nos traz Jurado número 2. Aos 94 anos, o histórico diretor nos faz acompanhar a história de um homem tentando mudar o resultado de um júri que pode afetar diretamente a sua vida, enquanto ao mesmo tempo
busca manter seu senso de integridade moral. O filme foi alvo de polêmica na cinefilia por conta do tratamento que seu estúdio, a Warner, tem dado a ele na distribuição e promoção para as premiações, dando preferência a um lançamento direto no streaming que alguns consideraram desrespeitoso ao lendário diretor. A gente vai falar hoje sobre o que achamos de Jurado número 2 e dar nosso pitaco nessa história. Como o filme se enquadra na vasta e premiada filmografia de Clint Eastwood e o que poderia justificar essa decisão estranha do estúdio em enterrar Jurado número 2. Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. E se estiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora! Bora falar sobre Jurado número 2 do Clint Eastwood no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Jurado número 2, nós conhecemos a história de Justin Camp, um jovem americano, branco do olho azul, alto, simpático, cabelinho liso penteado pro lado, com uma esposa linda que está grávida. E ele fala coisas bonitas pra ela na frente dos amigos, e eles se beijam, e as festas num quintal verde. E Justin é chamado, como muitos americanos, pro júri popular. Eles moram no estado da Geórgia, e ele é chamado pro júri, vai tentar fugir, porque a gravidez da esposa é uma gravidez de alto risco. Ele não quer ficar tanto tempo longe dela, mas ele acaba sendo convocado pra avaliar o caso de um rapaz, James Scythe, que está sendo acusado de matar a namorada numa noite, depois de uma briga num bar, na noite de 25 de outubro. E aí, é somente após ser convocado pro júri que o Justin Camp, interpretado pelo Nicholas Hoult, descobre que ele está envolvido no caso. Descobre que ele pode ter um envolvimento no caso. E a partir daí, a motivação dele para estar no júri muda. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos a história da procuradora e do advogado de defesa, a procuradora vivida pela Toni Collette. Ela tá numa campanha política para se tornar a District Attorney, que é procuradora geral, procuradora de distrito, né, que nos Estados Unidos é um cargo eletivo, e ela depende muito do resultado desse julgamento para poder se eleger. Então ela quer a condenação a todo custo, mas o andar da carruagem pode fazer com que ela suspeite das suas próprias motivações. É basicamente isso até aqui. A gente tem o 12 Homens e uma Sentença do Clint Eastwood. Sem dúvida você vai ter vários paralelos com 12 Homens e uma Sentença. A ideia é você ter um personagem tentando mudar a opinião dos outros personagens do júri. Você vai ter essa dinâmica dos outros personagens. Mas o filme explora muitas outras coisas e o filme vai por muitos outros lados. Ele faz uma visão de 12 Homens e uma Sentença muito diferente da visão do Lumet, que assim, não precisa nem falar que 12 Homens e uma Sentença é um filme extraordinário, né? Mas aqui a gente vai conversar um pouco sobre Jurado número 2, aquele que possivelmente vai ser o último filme do Clint Eastwood. Tomara que não, né? Tomara que ele faça filme até os 120 anos aí. Mas é possível que seja o último filme dele. E a gente tem muitas coisas a falar sobre isso hoje. Não só sobre o filme, mas eu quero que a gente fale também um pouco sobre a distribuição e sobre o Oscar, já que a gente tá em temporada, né? Ano passado a gente fez um episódio dos Esnobados e foi um dos episódios mais bem sucedidos do ano, que a gente falou sobre Ferrari, sobre Garra de Ferro e tal. E eu acho que a gente está caminhando para que Jurado número 2 seja o nosso episódio de Esnobados desse ano. Tomara que eu esteja errado, mas tudo indica que a gente vai falar sobre Jurado número 2 como o grande esnobado. Esse vai ser o nosso episódio de Esnobados. Vai estar tudo condensado num filme só, né? Bom, eu peço licença pro meu amigo Gustavo Azevedo para quebrar as tradições, porque eu não posso começar um filme do Clint Eastwood por ele. Eu quero começar um filme do Clint Eastwood pelo Lucas. Lucas, e aí? Fala pra gente o que você achou de Jurado número 2. Você que é uma pessoa muito imparcial quando o assunto é o Clint Eastwood, porque é um cara que você detesta, você não gosta de nada que ele fez. Manda brasa aí sobre Jurado número 2, como é que você esbarrou no filme, você chegaria nele de qualquer forma, né? Mas enfim, o que você achou, quais são as suas opiniões sobre o filme? Cara, esse filme eu já assisti ele 2 vezes depois que ele foi lançado. E pra quem não acompanha a gente aí e não sentiu o tomzinho de ironia do Luiz, viu, gente? É só dar uma idadinha lá no Letterboxd pra vocês verem as notas dos filmes do Clint Eastwood lá, sei que vocês vão entender. Cara, mas o Clint pra mim ele é um dos maiores
se não o maior. Porque, pra mim, ele e o Scorsese disputa esse... Eu sempre fico mudando esse ranking na minha cabeça, né? Entre ele e o Scorsese, mas eu acho que dos cineastas americanos, assim, eles estão sempre no topo pra mim. E o Clint vem, de uns anos pra cá, ele vem crescendo muito, assim, pra mim. Isso, pessoalmente, pra mim, depois que eu comecei a acompanhar mais os filmes dele e tudo mais. E aqui, Jurado número 2... Quem bateu o olho pode começar a ver os primeiros 10, 15 minutos do filme. Pode falar, só mais um filme de tribunal, um filme todo chapado, normal. Vai parecer... Se você assiste os 10 primeiros minutos do filme, você não sabe nada sobre o Clint Eastwood, sobre como ele vai lidar com aqueles personagens, você vai achar que é simplesmente mais um filme de tribunal genérico. Só que você tem que dar 2 chances pra esse filme. Primeiro, assiste algumas outras coisinhas do Clint, que você vai entender pra que rumo que ele tá indo, porque o Clint, ele tem muito essa coisa temática, né, na carreira dele, ele tem uma fase da vida que todos os filmes dele falam sobre paternidade, ele tem uma fase da vida que todos os filmes dele falam sobre desconstrução de masculinidade, de como a masculinidade era tratada no cinema, e agora ele tá nesses últimos anos dele, ele vem criticando muito as instituições americanas, e desde Richard Jewell, agora com o Jurado número 2, com o Armacho ele faz um pouquinho disso, mas ainda tá no tom da paternidade ali, então ele tem sempre essa linha, né, de pensamento, assim, que ele vai abordando ao longo de anos, assim, nas fases da carreira dele, e é muito interessante como o Clint, ele é esse cara conservador, né, que já foi ligado ao Partido Republicano, se afastou bastante disso daí, depois da era Trump, mas como ele consegue ser um dos maiores cineastas e um dos cineastas mais progressistas em termos de temática do cinema, mesmo tendo esse histórico aí na vida dele. Pra mim, ele dá uma aula, assim, de como abordar esses temas sociais e humanistas de uma maneira que você não tá forçando, parecendo que você tá pegando uma cartilha, falando pra adolescente, sabe? E como incorporar aquilo na história de uma maneira... Assim como o Walter Salles faz em Ainda Estou Aqui, sabe? Eu acho que o Clint tem esse tato, sabe? Pra abordar qualquer tema e como ele consegue humanizar, como ele entende, assim, a humanidade de todos os personagens. Sabe? Pra mim, esse é o trunfo dele. Ele tem romance, ele tem faroeste, ele tem drama, ele tem suspense em todos esses filmes. A maior característica dele é essa, né? Como ele vai abordar a cabeça dos personagens, as situações, e como ele sempre aborda situações complexas. E a gente começou aqui, 2 diretores que não tem absolutamente nada a ver, mas o Luiz começou falando da homenagem dele falando um pouquinho da importância do Lynch, né, na vida dele. E uma coisa que o Clint faz muito é trazer temas complexos, não necessariamente ficar te explicando eles. Por mais que os filmes dele sejam mais tradicionais, mais formalistas, em termos de temática, ele não é aquele cara que ele quer te entregar sempre a resposta. Ele simplesmente joga aquele tema e fala, olha, às vezes as situações não são preto no branco, às vezes tudo é mais cinza e mais complexo do que você imagina. Não tem resposta, né? Você assiste Jurado número 2 e você não tem resposta. Essa é... Exatamente. E com o Jurado número 2 é muito isso. E aí quando a gente entra no filme e aí a gente tem boa parte do filme que ele faz uma puta homenagem, que ele faz a versão dele, né, dos Homens e uma Sentença, de uma outra perspectiva, até nisso, né, onde ele poderia simplesmente fazer uma cópia, falar que ele tava homenageando, ele consegue dar o tom dele, né, e ao mesmo tempo você sente aquela pegada do 12 Homens e uma Sentença, mas você sente que tem uma pegada autoral do Clint ali junto, só que ele expande isso, né, eu acho que o filme ele não fica muito apegado a isso. Quando a gente tá ali no meio, que a gente tá acompanhando o personagem do Nicholas Hoult tentando convencer os outros jurados e tudo mais, a gente lembra muito, né, do filme do Lumet, do 12 Homens, mas o filme caminha depois disso e ele vai tomando uns rumos que ele sai ali do tribunal, né? E aí vira um dilema moral que a gente se pega questionando, assim. E, cara, esse filme, pra mim, ele tem uns enquadramentos, assim, que o Clint ele tem umas sacadas geniais, porque é como eu comecei falando, você bate o olho nesse filme, você vai falar, um filme de tribunal genérico, você vai acompanhando a história, você vê que tem uma pegada 12 homens, você vê que o filme vai ficando mais interessante, você vê que a questão do filme não é você adivinhar o que aconteceu, não é você descobrir, não é isso, não é por aí. Ele já tá te contando no começo o que aconteceu, e o filme ele é sobre o dilema, ele é sobre decisões, ele é sobre moralidade, ele é sobre justiça, ele é sobre o sistema judiciário americano, e ele vai discutindo tudo isso através de um personagem, basicamente, e do que esse personagem é capaz de fazer, né? Será que o caminho que ele vai seguir tá certo? Será que o caminho que ele vai seguir tá errado? E acompanhar isso, ele faz de uma forma... Poderia ser uma coisa muito monótona. E ele deixa tudo muito, muito interessante pra gente ir acompanhando até o final. A personagem da Toni Collette tá ótima aqui. A Toni Collette tá ótima aqui. Ela é a promotora. E
eu não sabia, né? Mas ela já contracenou com o Nicholas Hoult quando ele era criança, né? About a Boy. Depois que saiu do About a Boy. Que inclusive já tinha o Hugh Grant lá do jeitinho que ele é hoje, já era naquela época, e o Nicholas Hoult criança lá. E cara, pra mim é genial como o Clint ele consegue pegar um filme e trazer ele num formato assim bem formalista, bem tradicional, só que traz esse debate, que traz esses dilemas morais e essa crítica. E ele tem uns enquadramentos, cara. Tem uma cena que a Toni Collette tá falando, tá discursando, e ele pega a bandeira dos Estados Unidos toda deteriorada atrás dela, e você vai pescando assim ao longo do filme, na segunda vez que eu assisti, que ele faz muito isso, tem uns planos e contraplanos, umas situações que vão acontecendo. Amo um plongé também, né? A primeira cena do filme é um plongé que coloca, assim, aquele status de família americana perfeita acima dos outros, né? Que ele tá elogiando a mulher grávida dele, e aí eles estão na parte de cima do filme e o resto tá todo mundo embaixo, eles estão sobre tudo aquilo, né? Eles são melhores do que tudo aquilo, eles são o ideal e tal, e aí o filme vai rebaixando ele. Cara, total. Então, assim, se você vai prestando atenção nesses detalhes na câmera, Clint, ele filma isso com naturalidade, cara, e aí você vai pescando, né? O que ele quer trazer, o que ele quer te dizer com aquelas cenas. Tem uma cena do Nicholas Hoult e da Toni Collette falando sobre justiça, e a câmera vai pegando os dois e vai pegando a estátua, né? Com a balança ali, a justiça cega. Enfim, eu acho que esse filme, esses enquadramentos, a maneira como o Clint, ele consegue abordar esses temas e como ele consegue trazer essa complexidade, desse dilema moral representado em um personagem, ele deixa a gente encasquetado até o fim do filme. Cara, pra mim é genial. Até depois do fim do filme. Até depois. Eu diria, né? Gusta, e aí? Fala um pouquinho sobre o Jurado número 2. Então, esse filme, a gente comentou ali na introdução sobre o fato dele não ter tido exibições no cinema, né? Ele caiu direto no streaming. O Lucas falou que até teve, né? A gente tá mal informado sobre isso. Sim, ele teve foi exibição limitada, né? Uhum. Yeah. Isso, foi limitado nos Estados Unidos e logo já entrou no streaming, e aqui veio direto pro streaming. Exato. E assim, é engraçado por dois pontos. O Clint Eastwood, ele tá fazendo o último filme dele desde o Gran Torino, né? Eu acho que Menina de Ouro. Desde a Menina de Ouro. O Los Hermanos dos Estados Unidos. E eu sinto que tá faltando pitch pra indústria pra justificar o porquê dá tanta moral pros filmes do Clint Eastwood, sendo que o Lucas mesmo falou aí na fala dele que o Clint Eastwood nos últimos filmes ele tá criando uma linha de raciocínio dentro dessa decadência do homem médio americano e de como alguém que teve tudo, né, na vida adulta ali, no auge da carreira do Clint Eastwood, ele era, né, o galanzão, ele era o auge de tudo, e aí você vai tendo esse rompimento da visão americana clássica de sucesso e empoderamento, e ele vai fazendo filmes que vão provocando essa ideia de sucesso, né, essa ideia de self-made man, essa ideia de que a América possui todos os elementos, seja de justiça, de aparato administrativo, né, social, até o próprio Sniper americano também, que trata bastante essa questão de como os Estados Unidos trata os seus combatentes de guerra e tudo mais, né? Psicologia por trás disso. Então ele tá desenhando aos poucos, né? E assim, com cada filme que ele faz, ele vai enterrando mais a noção de América feliz, de América que deu certo, tanto o que ele fazia ali no auge da atuação dele, né, assim, então é como se fosse uma narrativa própria do Clint Eastwood que eu acho que falta pitch pra indústria pra engajar tanto isso, porque a gente sabe o que ele tá fazendo, fica meio assim, não tem uma novidade, a indústria é meio chatinha com novidades, né, tanto que é fácil dar tanto palco pra Demi Moore agora, que foi uma novidade, que foi uma coisa assim, de extrema irreverência, um filme novo, uma coisa que ela nunca fez, e tanto que é fácil dar o palco pra ela agora, pra indústria, porque é fácil, né? É tipo um turning point pra ela. Então, você tem o auge... E a internet levantou a substância, né? Vamos combinar. Exato. Que se a internet não tivesse levantado a substância ia ser ridicularizado nas temporadas. Uhum. Falar em temporada de premiação ia ser uma piada, se a internet não tivesse levantado a substância, não tivesse falado assim, opa... Tem alguma coisa aqui, não tivesse admirado aquilo, sabe? E não me assusta também o fato de um diretor tão aclamado não ter os louros da indústria também, porque é o que tá acontecendo em geral. Aconteceu com o Coppola, aconteceu com Spielberg no Fabelmans, né?
O Coppola, ele Que só é extraordinário também. É excelente. O Coppola, ele só se alimentou um pouco do último filme, do Megalópolis, porque deu polêmica. Se não tivesse dado polêmica, talvez o filme teria afundado também como esse foi. E o meu segundo ponto, eu acho que assim, descrédito em geral, que tá acontecendo tanto pelo público quanto pela indústria, é que o filme tem muita cara de streaming, gente. Vocês vão me desculpar, mas esse filme, ele tem muito uma fotografia, assim, meio que não deixa nada muito realçado. Ele é óbvio, sabe? A fotografia, a forma com que ele filma, não é que seja óbvio de um jeito ruim, tá? Não tô sendo pejorativo nesse sentido. É um óbvio muito bom. O filme é muito bom nas suas obviedades, porque ele sabe muito bem qual é o dilema que ele quer passar por trás da história que ele tá contando. Mas o filme começa com o Nicholas Hoult tapando os olhos da esposa dele, assim, tipo, a justiça é cega, tipo... Estamos falando de justiça, tipo assim, tem alguns pontos, assim, que dá uma carinha meio de que o filme tá se auto-reforçando, de que é um filme... Tudo isso que eu disse, né? De que é um auto-reforço da própria trajetória do próprio diretor. Então, dá uma sensação de que tá sendo repetidos alguns pitches ali. Então, essa é a sensação que eu tive, por esses dois motivos. Agora, em seguida, o filme é excelente. O filme é ótimo. Tirando que ele vai ser esquecido, porque... é o que parece que vai acontecer mesmo, o filme é muito bom, ele deveria ter sido exibido nos cinemas, o filme tem uma história excelente, o filme tem atuações excelentes, eu concordo muito, muito, muito com o Lucas, que a Toni Collette também tá muito boa, a Toni Collette, sim, é chovendo molhado, né, a Toni Collette apareceu, né? essa mulher é excelente. Acabou. Acabou. O J.K. Simmons também tá muito bom. Eu não gosto muito da Zoe Deutch lá, aquela que faz a esposa. Eu acho ela bem fraca quando ela precisa ter É culpa do Clint. Pra mim, a Zoe Deutch tá mais ou menos é culpa do Clint, porque ele tem uma sarna com a mulher mãe, assim, que eu vou te contar. Eu acho que ele até desenvolve bem a Toni Collette e tal, mas a mulher mãe, a parceira, par romântico, geralmente ele... Parece que não tem um background, assim, pra ela o suficiente pra ela se manter no filme, né? E eu acho que a atuação também dela é bem fraca, principalmente naquela cena da garagem. Eu percebi que ali era onde ela precisava entregar e o Nicholas Hoult vai tão acima que que você consegue comparar claramente o nível de atuação dos dois, assim. Ela, muito claramente, o Nicholas Hoult atuando pra um filme de Clint Eastwood e ela atuando pra uma comédia romântica, sabe? Tipo... meio discrepante. Eu sinto isso também. Eu sinto ela fraca como atriz, mas em termos de texto, eu acho que ela tá ali só pra ser background do Nicholas Hoult, né? Uhum. Então ele não traz muita coisa pra personagem em si, mas a atuação dela é fraca quando ela precisa entregar. Bom, mas fazendo assim todos os meus disclaimers já, eu gosto muito do filme. Eu acho que o filme, ele é um filme que, ao primeiro momento, ele parece um filme simples, mas ele vai te dando camadas e camadas além do que ele parece ter te dado ali naqueles primeiros 20 minutos de introdução. E eu acho engraçado que o Lucas falou assim que ele é um filme que não quer te pôr dúvida em como o crime foi cometido. Só que é engraçado porque eu nunca fiquei seguro o suficiente pra saber se o que ele tava me mostrando era verdade. Tipo, ele faz uns flashbacks e os flashbacks são tão estilosos. Exato. Assim, ele tem uma pegada tão... E muda, né? Como muda. Exato, ele muda o ponto de vista, mas ele não muda a verdade por trás da história, digamos assim. Então é como se o Clint Eastwood tivesse o controle sobre o que é verdade dentro da história, que é o dilema do filme. Ele tem o controle sobre o que é verdade, ele vai te mostrar a verdade, mas o dilema vai continuar lá, porque justiça não é sobre verdade, justiça é sobre como nós interpretamos a verdade a favor de quem, pra quem, como, em qual situação. Então, o filme ele é uma própria metalinguagem do que ele tá querendo falar, né? É muito bom isso, porque o Clint Eastwood, ele tem muita consciência do que ele tá fazendo, ele é um diretor... O cara tem 94 anos, gente. Se ele não souber fazer um filme a essa altura... assim, não pode, né? Não dá. É o último filme dele, né? Vai ter mais um. De novo, tomara que... Mas, assim, é um filme de um diretor extremamente experiente, é um filme muito sólido, é uma obra extremamente profunda de temas que você arrepia, assim, de ouvir falar, mas com uma estrutura muito simples. Ele é simples desde o começo, ele vai criando camadas, né? É aquele filme meio cebola, assim, que você vai... Ele tem aqueles momentos 12 Homens e uma Sentença, só que você vê que ele não vai parar por ali.
ele vai também tratar de um drama de tribunal, ele também vai fazer um drama familiar, ele vai colocar um drama político no meio, então ele vai abrindo, ele vai fazendo aquela coisa meio de detetive, de investigação criminal também, que é muito interessante. Então o filme tem várias camadas, mas ao mesmo tempo ele é um filme tão simples. Eu gosto muito disso nesse filme, porque ele é um filme simples, ele tem uma estrutura simples, ele tem uma fotografia simples. O que ele tem pra dizer é muito nu e cru e direto, ele fala, ele verbaliza e não é piegas, não é chato. Então assim, por mais que ele tenha toda esse mote assim de, será que é um filme de streaming ou não, de cinema ou não e tudo mais, é um filme que salta muito aos olhos, é um filme que você consegue entender de onde ele vem, da história que ele vem, de qual é o diretor que tá fazendo ele, alto padrão mesmo. E um asteriscozinho aqui, principalmente pro Nicholas Hoult, que não para de aparecer aqui nesse podcast. A gente vai ter que 2 episódios seguidos do Nicholas Hoult. A gente vai ter que fazer a categoria. Vamos ter que fazer o prêmio Nicholas Hoult ano que vem, em vez do prêmio Exato, Glenn Powell. no ano passado a gente fez o melhor filme do Glenn Powell, vai ter que ser agora do Nicholas Hoult, porque ele tá aparecendo muito, ele vai disputar, o Luiz mesmo falou em off que ele vai ter que disputar com o Chalamet e com o Tom Holland, sei lá, porque ele não para de aparecer. Tom Holland até deu uma sumida, né? Mas, Graças a Deus. Mas deu, porque, né, tem que sumir. Mas é isso, gente. Recomendo muito que vocês vão lá no streaming e assistam e façam uma petição pra Warner pra fazer uma reexibição desse filme no cinema, porque merecia, viu? Gente, eu gostei muito desse filme, assim. E o que é mais legal da minha relação com esse filme, no caso, é que eu já imaginava que eu fosse gostar, porque o Clint Eastwood é um diretor muito consistente. É raro você pegar alguma coisa que fuja muito da curva das coisas que ele fez, assim, sabe? Mesmo quando ele varia muito em gênero. Ele é um cara de uma escola clássica do cinema que morreu, né, assim. Ele é o cara de uma escola, da escola do John Ford. Ele antecede a nova Hollywood. A visão dele de cinema é muito mais sóbria, muito mais tradicional, muito menos inventiva. Ele é um cara muito mais direto ao ponto em termos de como filmar as coisas. E isso faz com que o filme tenha uma visão muito palatável, aceitável pra qualquer público, assim, sabe? O que a gente ia chamar de filme de pai, facilmente, assim, porque não vai ter uma reviravolta de câmera em tudo quanto é lugar, ele não vai ficar fazendo planos mirabolantes, não é essa a ideia dele. Ele vem de uma escola de cinema que antecede a isso. Dito isso, o filme tem muita cara de Clint Eastwood, né? É isso que é muito curioso, porque você tem aqueles... E o cerne do que é esse filme de Clint Eastwood é uma coisa meio de uma situação muito triste, no geral. Claro que tem uma pegada ali muito, muito firme, muito crua, mas ele me passa... São filmes radicalmente diferentes, mas ele me lembrou muito do que ele queria me despertar emocionalmente em Sobre Meninos e Lobos, por exemplo. De você encerrar o filme com uma sensação muito triste, assim, de, não, cara, que situação estranha de lidar, que situação miserável essa, assim, de ter que compreender, de ter que abarcar toda a injustiça, injustiça é uma palavra errada, porque inclusive é o tema do filme aqui, de ter que abarcar toda a falta de régua moral dessa situação, aonde a minha régua moral deveria estar, e ele é um gênio em trabalhar isso aqui nesse filme. Eu gosto mais desse filme do que de Sobre Meninos e Lobos, inclusive, acho que a gente já conversou mais em off sobre Meninos e Lobos. Sobre Meninos e Lobos é um dos meus favoritos dele. Eu acho muito inteligente o que ele faz aqui, porque ele brinca com a sua noção sobre o que você tem que entender. Porque isso é muito legal quando você pega o background e você sabe que o Clint Eastwood é um cara conservador. Ele é uma pessoa conservadora. E isso tá no design de como ele faz filmes, né? Ele vem de uma escola que já tem 70 anos. Mas isso nunca faz com que você sinta o filme dele professoral ou babacão. O que eu gosto muito de acompanhar no Clint Eastwood é que ele desassocia a imagem que a gente tem do conservadorismo de um conservadorismo burro ou reacionário, necessariamente. Ele é um cara com visões conservadoras, mas que tem pontos de vista muito inteligentes sobre a sociedade, sobre como a sociedade se comporta e como a sociedade falha. E esse filme é muito inteligente nisso, porque ele vai te colocar numa situação impossível de resolver. É uma situação impossível de você tomar uma decisão e falar assim, o certo é isso. O que é muito legal aqui é porque ele desassocia justiça de retidão, de certeza, de maniqueísmo. Você não tem bem e mal aqui. Ele não faz nenhuma afirmação sobre o filme dele. O filme deixa mais perguntas do que respostas. E o filme traz muitas perguntas muito interessantes que ele nunca deixa de explorar. Que é assim, o que é culpa? O que é mudança? É possível mudar? A mudança justifica certos comportamentos? Ou a mudança, ela pode ser 100%? Você vai avaliar esse protagonista, ele te fala que ele mudou e você quer acreditar que ele mudou. Mas o que ele decide fazer
é bom ou é um sinal de uma personalidade anterior a ele superar os problemas dele? Isso significa que ele é uma pessoa boa ou ruim? As pessoas envoltas nesse filme, elas são boas ou ruins? E eu acho que é até por isso que ele mantém personagens como o personagem da Zoe Deutch, porque eu acho que ele quer... Não sei se isso é uma passação de pano, talvez seja, porque eu acho uma personagem muito mal construída no fim das contas, mas assim, ele talvez queira apontar que existe inocência num mundo de preto e branco, existe inocência real, existe gente que realmente tem uma régua moral mais bem definida, e como essas pessoas que são mais cinzentas, elas afetam os inocentes e tal. Talvez seja um pouco por causa disso que ele mantém personagens como o da esposa do Justin, embora eu não goste, embora eu já acho que isso é um jeito de interpretar, mas eu imagino que seja um pouco mais uma visão tradicionalista demais de um papel de mãe dentro de um filme. E acho muito legal como ele vai invertendo certas coisas com base na régua moral própria, né? Isso tá muito na personagem da Toni Collette. Ela não tem nada a ganhar indo atrás da verdade. No caso, a mentira favorece a ela. A mentira favorece aos dois protagonistas, né? Favorece a ela, favorece ao Justin, que é o Nicholas Hoult. Mas ela não consegue. Ela quer buscar um senso de retidão porque ela quer se sentir moralmente bem. Inclusive, é o que um dos jurados acusa o personagem do Nicholas Hoult de fazer, né? E aqui é a brincadeira de... Pra quem tava achando que ia ser uma releitura de 12 Homens e uma Sentença, não vai ser, porque isso é dito na cara. Porque o que o Clint Eastwood faz com o personagem do Marcus, que é o antagonista dentro do júri, é brigar com o 12 Homens e uma Sentença, né? Porque no 12 Homens e uma Sentença, o personagem do Harry Fonda, ele é o bastião da moral. Ele é quem está certo enquanto os outros estão errados. Então ele busca quebrar as ideias preconcebidas e o julgamento dos seus colegas para mostrar que a verdade é diferente. E... o Clint Eastwood aqui nesse filme, ele vai te falar assim, a verdade é diferente do que o júri tá pegando, mas a verdade é justa, as consequências da verdade serão justas pra família, serão justas pro Justin, serão justas pra esposa dele, serão justas pra procuradora, e tudo isso ele abarca assim, num filme de 1h e 54 minutos, que é muito tradicional no seu contar, na sua execução. Então assim... Apesar de eu ter minhas questões com o filme, que a gente já abordou, assim, eu já coloquei esporadicamente na fala do Gusto e do Lucas, eu acho fantástico como ele consegue explorar essa dubiedade moral dentro do filme, assim. Ele não tá falando necessariamente que a instituição é falida, mas ele tá dizendo, assim, que essas pessoas aqui, elas são falhas e elas vão trazer um problema institucional pra coisa, né? Porque a questão o que vai ferrar o Justin, o que impede o Justin de fazer a coisa certa, é um passado que ele não acredita ser mais o que ele é, né? Sim, ele não quer ser julgado por conta de uma coisa que ele não é mais, que pra ele não é mais, né? E aí ele pensa, se eu for à frente, se eu falar da minha real participação aqui nessa história, eu vou ser julgado por conta de uma pessoa que eu não sou mais. E isso é justo? E é curioso isso. Olha, falei do Lynch hoje, eu preciso falar de BoJack Horseman de novo, né? É o bingo. Trazendo a palavra. Eu já falo, daqui a pouco eu falo da Lady Gaga, gente, aguardem. Eu não sei se você lembra, Gusta, mas assim, na última temporada de BoJack... O BoJack é um merda, pra quem nunca assistiu, ele é um bosta, ele faz um monte de merdas, mas a última temporada de BoJack, ela é dividida em duas partes, e na primeira parte da última temporada, ele está se redimindo. Ele é menos vaidoso, ele passa a ser gente fina, ele arranja um emprego ajudando jovens que querem se tornar atores, ele passa a ter uma vida mais tranquila, ele abandona a bebida, ele abandona as drogas, ele abandona tudo. E aí, o final da primeira parte da temporada é uma jornalista descobrindo os podres que estavam enterrados dele. Então, o que a série faz? Ela faz você se sentir mal porque isso vai atrapalhar o processo de recuperação do BoJack. Mas ao mesmo tempo você pensa assim, ah, beleza, porque ele está se recuperando, porque ele depois de velho começou a se recuperar, isso significa que o passado dele é apagado? Que ele não precisa pagar pelo que ele fez? Existe justiça em ele não pagar pelo que ele fez? Então assim, tematicamente é muito similar com o que acontece aqui. Você tem um cara que fez uma merda, ela não foi intencional, foi completamente sem querer, ele estava abalado emocionalmente por aquilo, foi um acidente mesmo, mas é justo ele não pagar pelo que ele fez? O que é justo, né? E aí, eu acho que a pergunta que a gente colocou lá na introdução, ela é a definição do filme. O que é justiça? E o filme trabalha muito isso, eles se perguntam abertamente o que é justiça. O advogado de defesa pergunta isso pra procuradora, o Nicholas Hoult pergunta isso pra procuradora, eles conversam o tempo inteiro sobre o que é justiça, e até por isso, essas obviedades, entre aspas, aqui que o Gusta diz, sobre a estátua da justiça
cientista tá ali o tempo inteiro, sobre o primeiro corte do filme ser a esposa do Nicholas Hoult vendada e tal. Enfim, já falei demais, eu quero que os meninos complementem essa conversa, mas também colocar uma estrelinha aqui, porque um asterisco, porque o Gusta falou, mas eu preciso falar de novo. O Nicholas Hoult é a alma desse filme. Que atuação extraordinária do Nicholas Hoult aqui, mano. Muito bom. Extraordinária. Se a gente pudesse refazer o Pantufa de Ouro agora, eu colocaria o Nicholas Hoult aqui na nossa lista de indicados a melhor ator. Fácil. Eu fiz esse disclaimer, que os 5 que a gente pôs lá. A gente fez a menção dele. Então, assim, é uma atuação brilhante dele aqui, que me lembra um pouco a da Fernanda Torres, sabe? Porque ele é um personagem muito uma coisa mais contido, sutil, né? Ele está lidando com sentimentos com os quais ele não consegue lidar, né? Que é uma coisa meio macho também, né? Bem do Clint Eastwood. É um cara, uma figura que ela tá sendo pressionada pela própria masculinidade a não explodir, a não se soltar. É um cara, por exemplo, ele tá sofrendo a mesma coisa da esposa e ele não consegue compartilhar nem com a esposa. Ele acha que ele precisa sofrer aquilo sozinho, ele acha que ele precisa entender aquilo sozinho. Então é mais um daqueles sinais que o Clint Eastwood tem dado nos últimos anos de como a masculinidade é prejudicial a esse tipo de homem, essa masculinidade tóxica, tradicional, clássica, né? E o Nicholas Hoult trabalha isso brilhantemente. E se vocês nunca tiveram a oportunidade de ouvir ele conversar, ouçam ele conversar, porque ele é o americano mais americano que eu já conheci na vida e ele é londrino, né? O sotaque real dele é completamente diferente. Fico impressionado como ele consegue fazer um americano tão bem como ele faz nesse filme e em vários outros, assim. É um pouco chocante, mas, enfim, falei pra caralho, né? Alguém tem algo a acrescentar? A gente pode puxar pro próximo tópico. Não, só reforçando o Nicholas Hoult aqui, cara. Eu gosto muito de como você sente que ele vai explodir a qualquer momento, sabe? Que ele tá guardando tanta coisa dentro dele e ele tá o tempo todo maquinando aqui. O que eu faço? Pra onde que eu vou? O que é certo? O que é errado? Será que eu conto minha esposa? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E você sente que a qualquer momento ele vai explodir, cara, porque... E ele não explode, né? É isso que é bom, por isso que eu comparei com a Fernanda Torres. Porque ele não explode, Exato. porque uma explosão aqui ia estragar a atuação dele, ia estragar a mensagem do filme pra mim. Se ele tivesse uma cena de overacting, chorando e gritando pra provar o quanto ele tá sofrendo. Ele não precisa disso. É, cara, ele não é o Al Pacino. O Al Pacino pode ter o overaction quando ele quiser. Agora, não é pra todo mundo. E ele já fez personagens explosivos, literalmente, porque ele tá em Mad Max Estrada da Fúria, e ele quer se explodir. E ninguém sabe, né? Ninguém nem lembra que ele tá lá. Cara, pois porque é. É tanta maquiagem, é tanta coisa. É incrível, porque eu acho que a gente falou no Rainfield, quando a gente gravou, eu comentei sobre isso, como o Nicholas Hoult, ele consegue ser multifacetado, porque ele consegue fazer personagens que estão ali com maquiagem extrema, com peso de caracterização e entregar uma atuação muito convincente. E também, cara, ele é um John Doe ali, né? Tipo, ele é um qualquer um ali na fila do pão aqui nesse filme. Ele é um americano médio, normal. Tipo assim, ele não teria nada a entregar de caracterização, de design, de nada. Não tem maquiagem muito nele, pesada. Ele é um cara normal. E ele entrega assim... Ele é o sonho americano, né? O pai de família bonito, da família... Ele é a representação do... Tem um emprego legal de da beleza repórter, americana, né? tanto que no final do filme, quando o filho dele nasce, a esposa questiona sobre o olho dele, né, sobre essa coisa da beleza dele ser essa tradicional americana e tal, eu quero deixar os seus genes pro meu filho e tal. Então ele é considerado, tipo, a perfeição ali do status americano, só que ele é um criminoso. E aí? E agora? O que a gente vai fazer com esse personagem? E pra mim, eu até comentei sobre a cena da garagem, que pra mim é a melhor, porque ele precisa responder uma palavra, ele precisa falar sim ou não, ele precisa falar ok, ou fiz ou não fiz, e ele fica assim... E ele engasga. É engraçado que é a cena que eu menos gosto do filme. Nossa, eu acho incrível essa cena. Eu acho que é a única cena do filme que pula pro melodrama. É a que mais me lembra sobre Meninos e Lobos, assim. Que ela vai pra um melodrama que não encaixa. Mas ela é boa, eu gosto dela. Mas tudo bem, mas eu entendo. Eu gosto do Nicholas Hoult. Eu gosto muito do Nicholas Hoult, mas eu não gosto muito da interação, sabe? Eu entendi. É muito mais sobre o texto do que o Nicholas Hoult entrega. Eu acho que o que estraga ali naquela cena é a Zoe Deutsch, eu não sei falar o nome dela, Deutsch, né? O Luiz, ele tem as pronúncias, a pronúncia perfeita. Ele já fez. E quando é pra ela ser a inocente, funciona, né? Mas quando é pra ela entregar algo a mais, não vai. Quando ela tem que entregar essa desconfiança, né? Parece que fica estranho. Dá a impressão de que ela não seria tão ingênua assim, sabe? Tipo, e ela aceita tudo muito fácil, não discute demais.
Assim, agora mexendo no texto do cara também, né? Mas, tipo assim, quando foi uma investigadora, no caso não era investigadora, era promotora, na casa dela pra fazer aquele tipo de pergunta e tudo mais, ela já deveria ter desdobrado o filme a partir dali do ponto de vista dela. Só que o filme permite que o ponto de vista ainda seja o dele. Então é uma coisa meio... assim, ele nunca dá espaço suficiente no texto pra ela ser, sabe, o motor. Tem uma cena daquilo. igualzinha em Sobre os Meninos e Lobos, amigo. Igualzinha. Vai o cara investigar, a mulher defende ele, e na cena seguinte ela vai confrontar ele e percebe a... É igualzinha, assim. Tem mesmo. E É um foi pouco por isso que eu frustrante. fiquei assim, ó, é um melodrama que, além de ser um melodrama, ela repete um pouco, assim, sabe? Sim. Eu acho que o Nicholas Hoult, ele é esse ator que consegue entregar diferentes multifacetas, assim, ele é realmente multifacetado. E eu queria tanto, sabe, ver ele mais indicado, ele aparecendo mais. Ainda que ele esteja aparecendo nos filmes, parece que eu não vejo tanto prestígio em volta da imagem dele, sabe? Como a gente vê com outros atores, como o próprio Glenn Powell que a gente fala, o Chalamet e tudo mais. E ele tá no sarrafo altíssimo, eu acho que muito maior do que várias atuações que o próprio Chalamet, por exemplo, que a gente vive falando aqui. Por favor, visibilidade ao Nicholas Hoult, coloque ele mais aí no Como palco. que possamos dar visibilidade aos homens brancos Aos de olho homens azul, brancos. essa classe subjugada no mundo contemporâneo. Ai, que dó, gente. Ai, eu não tava prestando atenção que eu tava fazendo isso. Agora que o Luiz apontou. Desculpa aí. Foi mal. Ai, deixa Olha, vou testar os limites da amizade agora. Lucas, não é um absurdo, Lucas, que a Warner esteja investindo todo o dinheiro dela em Duna e não em Jurado número 2? Não, o Luiz agora ele pegou o meu dilema, pra vocês verem que tudo é um pouco mais complexo, como diria o Clint Eastwood. Gente. Ai, que filha da mãe. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, só pra fechar. A gente tava falando da Zoidal, né? Zoidal, que a gente combinou que vai ser? Doubt. Zoidal. Já acabou. Ainda que eu acho que nós três aqui concordamos, né? O papel dela ser bem limitado ali no filme, mas eu ainda sinto que é uma coisa muito proposital do Clint, porque se a gente pega... E nisso me lembra As Pontes de Madison dele também, que é dele com a Meryl Streep, e lá ele inverte, né? O marido da Meryl Streep, no caso, é completamente esse personagem. E é um personagem deixado de lado, que ele vai aparecer em coisas pontuais, que ele vai aparecer pra servir a personagem principal, pra servir como background pra ela. E eu sinto que o Clint, ele faz muito... Em Meninos e Lobos, sobre Meninos e Lobos, ele faz isso também com alguns personagens. E aqui, ele faz a mesma coisa. Então, é uma coisa que incomoda, porque chega um momento do filme que você, como o Gustavo falou, ia ser muito mais interessante se, quando a Toni Collette fosse perguntar pra ela, a gente visse o ponto de vista dela também daquela noite. E não, ele deixa ela só pra servir como parte do background do personagem principal. E falando sobre a indústria, né? Pra mim é um tiro no pé, isso que a Warner tá fazendo. E o Gusta deu a letra, né? Que isso daí não vem de agora, né? A gente vê o próprio Scorsese com dificuldade de financiar os seus filmes. A gente vê o Spielberg. Cronenberg não consegue fazer filme porque não tem investimento. O Lynch. Assim, esses caras, pra eles conseguirem financiar os seus projetos, a não ser que eles vendam a própria vinícola, como o Coppola, eles estão indo pros streams, né? A Apple abraçou muito deles ali, né? Pegou o Scorsese, o Ridley Scott, acho que fez um filme do Soderbergh também. A Apple fez isso, a Netflix fez com alguns, né? A Netflix fez com o Scorsese também. E aí fica nessa, né, cara? Só que o Clint é esse cara... Eu, de verdade, olhando do ponto de vista de mercado, eu entendo que é uma coisa que tá acontecendo, que a indústria tá abandonando esses grandes nomes porque eles não significam bilheteria mais. Os próprios filmes do Scorsese, cara, acho que o Scorsese teve o Lobo de Wall Street, que deu dinheiro, que eles nem esperavam que desse tanto dinheiro assim, e depois não teve nenhum, assim, dele, que deu uma grande bilheteria mesmo. Então, eu acho que a indústria olha pra eles e não vê bilheteria nesses caras mais, e vai pro super-herói e tudo mais, mas... Ao mesmo tempo, cara, você pega o Clint, e o Clint, ele é sucesso de crítica, ele é respeitado na indústria, ele é um diretor renomado e tudo mais. Pingou um filme dele na Max agora, o Jurado número 2, que não foi pra cinema nem nada, e começou uma coisa nichada que já começou até a furar a bolha, e o filme ficou no Brasil entre o top 10 da Max.
junto com Porque ele é mais um bom monte de filme baboseira. pai, mano. Ele é acessível, assim, pra grande público. É isso que é engraçado, sabe? E é isso que... E aí, era pra indústria olhar isso e falar, cara, é um filme que é acessível, é um filme que as pessoas vão querer ver, que vai puxar a família pra ver, vamos vender. Além disso, vai trazer o cinéfilo tudo, que adora o cara... E, cara, então pra mim, assim, não entra na minha cabeça, porque você conseguiria Fórmula abraçar uns perfeita. 3 nichos diferentes ali, a fórmula perfeita, sabe? E não, e eles estão olhando só pra essa coisa de bilheterias cavalares, sendo que Jurado Número 2 é um filme barato. 2 finais de semana de exibição dele aí, lotando de família e cinéfilo assistindo, cara, vai pagar o filme. Cara, eu posso pesquisar agora, não pesquisei, mas se esse filme custou mais de 100 milhões, eu dou minha vida. Você consegue ver alguém que assistiu Top Gun Maverick que não vai gostar de Jurado Número 2? Eu acho Não, muito não difícil. existe. O filme custou 30 milhões de dólares, gente. Eu entendo um lado da Warner, pensando de um advogado do diabo aqui, eu não concordo nem um pouco, mas assim, tentando avaliar o que os Zaslav da vida fizeram com relação ao filme. Ter um pouco de dificuldade de vender esse filme pra distribuição, sem fazer com que o filme pareça um drama de tribunal típico. Porque assim, se o filme parecer muito genérico na vendagem, fica complicado colocar ele no cinema, sabe? Nos tempos de hoje, né? Do jeito que o que a Disney fez com o cinema hoje. Então, assim, fazendo o advogado do diabo, eu vejo o que pode ter acontecido em termos de marketing. De olhar pro filme e falar assim, eu não consigo fazer esse filme fazer uma boa bilheteria, eu não consigo mandar ele pra uma boa distribuição pelo mundo, sem fazer com que ele soe genérico demais, sabe? Porque o nome do Clint Eastwood vai carregar um público, somente um público mais velho. O nome, assim, o cara é do Clint Eastwood, até porque ele não aparece no filme, né? Ele não atua nesse, diferente de vários outros. Então, assim, eu não concordo, mas eu entendo se o estúdio foi por esse lado. Agora, meu amigo, se a Netflix teve a coragem de mandar o Aaron Sorkin com o set de Chicago pra premiação, em botar dinheiro naquilo... Se a Prime teve coragem de mandar o filme lá também do Aaron Sorkin, da Lucy, do I Love Lucy lá, pra premiação, mesmo sendo um filme de streaming lá, não faz sentido. Esse filme tem a maior cara de premiação da face da Terra. Ele, assim, ele tem uma visão muito mainstream da coisa, mas ele tem uma puta cara de premiação, sabe? Ele é um filme muito... Eu não tô falando pra ganhar o Oscar, porque aí é 1,5 milhão de fatores diferentes, assim. Mas ele tem muita cara de premiação, sabe? Mesmo Tem com tudo que a indústria gosta, a academia mesmo com a gosta, visão clássica. Você tem um grande diretor, você tem uma baita atuação do protagonista, você tem o estúdio grande por trás que tem dinheiro de sobra, finge que não tem, mas tem dinheiro de sobra pra fazer divulgação, você tem toda a vendagem desse grande mestre, dessa lenda do cinema por trás, sabe? Você tem o timing, que é um timing republicano, do mundo. A gente tá... Por mais que o Clint Eastwood se afaste ou não da figura do Trump, você tem um timing diferente em termos de valores, de como as pessoas estão enxergando as coisas, especialmente lá. Então, assim, eu acho meio injustificável enterrar o filme. E pode ser simplesmente uma decisão de CEO babaca cortando gastos e falar assim, não, é Duna. É Duna. A grana é Duna, porque Duna vai ser o nosso novo Senhor dos Anéis na premiação. A gente vai investir tudo que a gente tem na divulgação ali, pra ver se ele ganha uns 10 Oscars, pra ver se leva melhor filme também. E vambora, não vamos dividir a grana, não vamos dividir o marketing, não vamos em um só, porque é onde vai. Eu imagino o Zaslav falando isso, sabe? Assim, não, é um filme, nós vamos divulgar um filme, sabe? Pra mandar pra premiação. E às vezes não precisa, sabe? Duna poderia ganhar com o filme tendo sido menos destratado. Eu queria uma reunião com os Zaslav. Cara, porque... Deve ser fácil arrumar. A gente tem um ponto que quebraria esse possível raciocínio da Warner e do Zaslav, assim, em 2 palitos. Anatomia de uma Queda. Mano, Anatomia de uma Queda é um filme de tribunal francês, que fala 3 línguas, né? Um negócio. É francês. Bom pra caralho. É um dramazão. É um filme que não tinha nada pra chamar público. Foi pro cinema 2 vezes aqui. De 3 horas. Mas tem um puta roteiro. O filme fez o seu nome só na bolha cinéfila, só com crítico elogiando. Começaram a ver que o filme tava crescendo, investiram pra ir pra premiação, viu que ele tava crescendo ali nos festivais e tudo mais. E aí você me vem com dificuldade, e aí a Warner me vem com achar dificuldade de vender Jurado Número 2. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? O subgênero filme de tribunal vem fazendo excelentes filmes aí, todos os outros.
Não, cara. Então, tipo, é muito uma visão limitada, assim, de mercado, de, vou pôr todo o dinheiro só no meu único sucesso. Porque o Warner também, em 2024, foi só a Duna, que eles fizeram dinheiro mesmo. Você pegar tudo que é bilheteria, quem acompanha falando de nada aí, fica vendo as bilheterias, né? Cara, só tiveram Duna. Enquanto vários outros estúdios tiveram 2, 3 filmes, eles tiveram só o Duna que fez dinheiro, assim. E olha lá, porque não foi também não foi bilhão. E tirando que Duna, o Luiz comparou Duna aí com O Senhor dos Anéis, e Duna tá muito longe de entrar, assim, na cultura pop como O Senhor dos Anéis entrou, Nossa, né? muito, no fandom, muito. na qualidade de fãs que... Não sei se esse é o termo... É tipo fãs qualificados, sabe? Tipo a quantidade de fãs qualificados que uma obra possui. Então Duna jamais vai ter. Tudo bem que são outros tempos, né? A atenção tá muito mais fragmentada hoje em dia. É muito mais difícil, a gente fala muito sobre isso. Muito mais difícil você fazer um produto como Senhor dos Anéis foi, né? Que foi geral, todo mundo assistiu Senhor dos Anéis. O pai, o filho, né? Todo mundo. O Espírito Santo, todo mundo assistiu o Senhor dos Anéis e ficou feliz da vida. Aqui, nessa situação que a gente tem, nesse rebranding que a Warner tá sofrendo, né? Eu acho que tem o quesito também, eu não sei se vocês acham que tá certo ou não, mas será que o filme faltou ação, talvez, pra ser vendido? Às vezes eu sempre fico me perguntando isso. Tipo assim, se um filme de tribunal, assim, que poderia ter sido vendido mais como um filme de pai mesmo, igual o Luiz falou, um filme de pessoas mais velhas, que gostam de acompanhar esse tipo de drama, se ele não tivesse sequências um pouco mais de ação, ele talvez não poderia ter emplacado um pouco mais pra poder vender ele um pouco melhor, porque você colocar a Toni Collette batendo no Carvalho lá do tribunal, a Cássia Kiss de juíza, Nossa, a cara da Cássia Kiss, mano, porra. A Cássia Kiss, o arauto do conservadorismo. Você vê como é que os Estados Unidos tá... Vocês não ouviram falar que a diretora é a cara da Cássia Kiss? A diretora. Sim. Que a juíza é a juíza. cara da juíza. Eu vi. E eu ficava... Eu tinha esquecido dessa, da Cássia Kiss mesmo. Não, da segunda vez que eu fui ver, eu não consegui desver mais isso. É muito. Então, assim, eu acho que talvez também tenha sentido um pouco de falta disso, sabe? Do estúdio ter sentido um pouco de falta de um filme um pouco mais acelerado, um pouco... Mas, assim, é muito descrédito, né, com o filme. O filme é muito tenso, mas o filme é muito tenso emocionalmente e você não consegue passar isso via trailer. Exato. Porque, tipo assim, quando você entra num 12 Homens e uma Sentença, na parte de júri, eu não gosto muito do primeiro ato. Eu penso assim, caramba, mas tá chapado, hein? Tá qualquer coisa, assim, draminha de tribunal, sabe? Quando o filme entra no júri, é que pra mim ele pega. Porque aí o conflito emocional tá todo desenhado. Você fala assim, cara, e agora? O que esse cara vai fazer? Sabe, o que é a coisa certa a se fazer aqui? E aí ele te amarra. Mas como que você passa essa ideia por um trailer? Eu acho difícil, assim. Então acho que até por esse lado o marketing falou assim, eu não consigo montar um trailer emocionante o suficiente, então vamos foder a distribuição. Não vou distribuir não, vai direto pro streaming, quem vê, porque os filmes de pai, o pai não vai no cinema mesmo, o pai vai no cinema só ver Minions, então ele vê ali na casa dele, tá ótimo, a gente tira uma graninha ali pelo streaming. Só que é meio desrespeitoso, né? Especialmente pro veterano. A palavra tava aqui, ó, na ponta da minha língua. Desrespeitoso. É desrespeitoso. Porque... Para com um senhor de 94 anos. Não é um senhor. É o senhor de 94 anos. O senhor, né? Com licença. Não, cara. Velho, pra mim não justifica. O filme custou 30 milha, velho. 2 finais de semana exibido. Acabou, pagou as contas. Aí depois você já solta. Igual a Warner que tava fazendo. Solta com 40 dias no streaming. Deixa no cinema. Pelo menos vai concorrer alguma coisa. Era uma dúvida que eu tinha. Se vocês não achavam que o filme ter pouca ação... Não faria ele ter a menor distribuição. E aí, comparado com Duna, que é um filme que é muito... Duna é um filme que vendeu, né? Ele é um filme muito estratosférico comparado com isso. Mas a minha questão, Gusta, não é uma questão de distribuição de massa. Eu não tô falando que esse filme ia bater bilhão. A minha questão é premiação. O que me incomoda é premiação. Por que o Ted Sarandos avalia que 7 de Chicago é um filme bom pra premiação e a Warner avalia que Jurado Número 2 não é? Sabe? É essa métrica que não me desce, assim, sabe? Uhum. E mais um ponto. Eu ainda vou assistir essa semana, mas Conclave, gente, é um filme de vários idosos, católicos, bispos, sei lá, cardeal, conversando. E tá em tudo que é premiação, tá sendo super elogiada. Porra, velho.
Você não me pega um filme com a Toni Collette, com o Nicholas Hoult, dirigido pelo Clint Eastwood. Ah, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa na Igreja Católica que faz Hollywood, assim, vibrar, emocionar. Meu Deus, será que é a bata? Será que é a Meu Deus, a bata. O tercinho, aquela coisa, né? Aquele contraste do preto com o vermelho, com o branco. Exato. É a fumaça branca, a fumaça preta. O que será que tem, né? Ele Vaticano, entendeu? Tirando anos de história e tradição, e quadros e obras, e igrejas magníficas e tudo mais que precisa ser realmente valorizado, que eu não tô falando mal aqui da Igreja Católica, longe de mim, porque eu sei que tem ouvido católico. Mas que é que, entendeu? Eu concordo com o Lucas, nossa. Não, e quando for falar de Conclave, eu vou falar de Conclave. Eu tô pronto. Filme de idosos católicos conversando, eu acho. Mas enfim, eu acho que tirando essa questão mercadológica, a gente falou muito aqui do dilema do filme, né, do dilema moral do filme, e o Luiz trouxe um ponto que eu não tinha pensado, que é essa coisa dele querer mudar a opinião do júri porque ele não quer ser julgado por alguém que ele já foi, não por alguém que ele não é mais, né. Eu acho que isso tá no filme também, mas é uma coisa que eu não tinha pensado muito. Eu fui mais pro lado do Clint tentar trabalhar pro público a seguinte questão, tipo, o cara que tá sendo acusado, ele é um bosta, um criminoso e tal, mas ele não cometeu esse crime que ele está sendo acusado. O cara que a gente vê aqui, que é o americano, com a vida perfeita, ele superou o vício dele, ele vai ter uma filha, já teve essa dificuldade, eles não conseguirem ter filhos antes, agora vão conseguir ter, a vida toda ajustada. O que é justiça? Esse cara perder essa vida que ele tem hoje por uma coisa que foi um acidente, que não vai fazer a mulher voltar, que não vai fazer... Que se ele for preso, só vai destruir a vida dele e não vai trazer mais nada de bom. O que é justiça? Acabar com a vida desse cara, pra ele ser responsabilizado por uma coisa que aconteceu acidentalmente, que ele nem sabia que ele tinha feito, ou prender o cara que todo mundo quer que esteja preso, sabe? Cara, e pra mim, quando ele entra com esse dilema na sua cabeça, acabou. Aí você tem o filme. E os detalhes que ele soma, os detalhes que ele vai somando em cima do personagem do Nicholas Hoult é muito bom, que é, tipo, ele quase bebeu o copinho de uísque. Então ele quase cometeu um crime. Bom. Então você sempre fica assim, tipo, nossa, mas ele poderia ter sido culpado. Ele nem bebeu. Ele poderia ter visto que era uma pessoa e fugiu, mas ele não viu que era uma pessoa e fugiu. Ele quase poderia, sabe? Então tem sempre assim, ele sempre dá o revés. A questão do seguinte, de você como espectador sempre procurar algo que incrimine o nosso protagonista. E em todos os pontos de vista que a gente vê, a gente vai tendo certeza que ele realmente não bebeu. A gente fica esperando. Não, mas esse é o ponto de vista dele. No ponto de vista dele, ele vai falar que ele não bebeu. Vamos ver o outro ponto de vista. E aí, ele realmente não bebeu. Porque o charme do filme é você tentar encaixar... O Clint Eastwood quer que você tente encaixar aquilo no seu código moral. E você não vai conseguir fazer. O espectador não vai conseguir encaixar isso no código moral dele, porque não dá. Não tem jeito. Não dá. E eu acho que o dilema é tão simbolicamente representado que ele vai ficando na sua cabeça ao passo que você vai assistindo o filme e no final você entende. E eu acho que antes da gente finalizar, a gente precisava falar do final. Porque tem duas coisas, na verdade, que eu queria perguntar pra vocês. A moeda simboliza o que pra vocês? Porque ele sempre derruba a moeda. E aí eu não entendi aquela moeda. Na verdade, assim, a minha interpretação é de que a moeda, ela simboliza sorte, né? Ela tem dois lados da moeda, e a moeda cai, e aí pode cair para qualquer lado. Então é como se a justiça fosse a sorte de quem tá ali no contexto. Então, a sorte da promotoria com relação ao caso, ao resultado do caso, para ela se colocar politicamente melhor ou pior dentro do caso. A sorte dele de não descobrirem que ele estava naquele local para incriminar ele, ou a sorte de não descobrirem que o carro era dele. E aí tem esse símbolo de que a justiça, na verdade, é uma moeda girando. Eu interpretei assim, não sei como que vocês interpretam. E a segunda é o final. Se vocês gostaram do final mesmo, porque parece que eu não gostei. Eu não queria aquele final. Eu fiquei um pouco última cena, né? A última cena parece que não precisava. Eu já tinha entendido o que ele quis dizer com tudo. Mas... eu adoro essa última cena. É legal essa sua interpretação da moeda. Eu fui por um lado bem mais literal, porque a moeda é a moeda de sobriedade dele, né? Então, assim, como o filme traz muitos
tópicos, entre eles o que é justiça, um dos principais tópicos ali é as pessoas realmente mudam? É a discussão que ele tem com o Marcos no júri o tempo inteiro, né? Eu acho que essas duas perguntas, elas são o que conduz a história. O que é justiça e as pessoas realmente mudam? E o fato de ele derrubar a moeda o tempo inteiro significa que ele tá deslizando, que ele corre o risco sempre de deslizar na sobriedade dele. Então, a mudança, nesse caso, se as pessoas mudam ou não, ela é um esforço constante, sabe? A leitura que eu tenho é, pra eu me considerar uma pessoa mudada, é um discurso bem de Alcoólicos Anônimos, sabe? Pra eu ser uma pessoa mudada, eu tenho que ser uma pessoa mudada todos os dias. Então é assim, eu nunca vou deixar de ser um alcoólatra. Eu sou um alcoólatra que está há tanto tempo sem beber. Sim, então é aquela coisa assim, você tem essa relação de que você tá sempre ao ponto de deslizar. Ele tá sempre sob situações estressantes que podem levar ele a voltar a ser uma pessoa que ele está bloqueando, que ele não é. E aí todo aquele estresse pode indicar pra ele que ele pode voltar a beber. E aí a dinâmica toda da história também tá no fato de que se ele se ferrar, ele vai voltar a ser uma pessoa que ele não é mais, que ele não quer ser mais, porque ele não vai ter razão mais pra não beber. Ele vai ser punido por conta de um acidente no qual ele vai ser enxergado como homicida doloso, quando na verdade ele é um homicida culposo. E ele vai ser enxergado assim por causa do passado dele. Então ele tá numa armadilha, entende? Não é que ele não cometeu o crime, mas ele cometeu um crime leve, sem intenção, mas ele vai ser julgado pelo passado dele. E o James Saito, ele tá passando exatamente por isso. Ele foi condenado por conta dos crimes que ele cometeu antes disso, não daquele. Então, assim, toda a coisa é muito... Por isso que eu falo que o filme encerra com uma sensação de tristeza. Eu até usei a palavra injustiça, apesar de ela talvez não encaixar aqui. Porque você fica numa situação toda muito triste. Toda a situação, toda a resolução da situação é muito triste. E se ela tivesse ido pra um lado absolutamente oposto, se fosse um 180, ela seria muito triste também. Porque também era uma esposa que tem uma situação complicada, que tem uma gravidez complicada, queria cuidar do filho sozinho, não sei o quê. Então, assim, pra mim a moeda é ele deslizando na sobriedade ou não. Ele correndo o risco de deslizar na sobriedade ou não. Ele virar a mesma pessoa de antes ou não. E eu adoro o final, porque o final dá a virada da promotora, no sentido de eu vou fazer o que eu acho certo. O Nicholas Hoult não faz o que ele acha certo. Então o fim do filme é a provocação de que você deveria seguir o seu código moral. Sabe, o Nicholas Hoult desiste de seguir o código moral dele pra proteger a família e, por tabela, se proteger. Porque ele tá enxergando naquilo justiça. Eu preciso que a minha esposa tenha a mim, porque eu vou ser um pai querido, eu vou ser um pai amoroso, eu vou ser uma pessoa boa, e eu vou criar minha filha, e se a minha esposa criar minha filha sozinha, ela vai estar na merda, e eu vou me sentir um merda, enfim. E ela não, e ela vai falar assim, olha, eu vou abrir mão de tudo que eu lutei na minha carreira, eu vou abrir mão do bem que eu posso fazer pela sociedade, eu vou abrir mão do bem que eu posso fazer pela justiça como um todo, porque individualmente eu não consigo viver com essa decisão. O Nicholas Hoult decide viver com a decisão e ela não consegue. Ela fala, eu preciso viver com o meu código moral intacto. É mais importante o meu código moral intacto do que o bem que eu posso fazer nesse cargo político. E ele toma a decisão contrária, então eles são polos opostos. E aquele final é extremamente necessário pra isso, porque você vê assim, olha, a decisão moral tá sendo tomada pela promotora, ela não vai deixar isso passar, sabe? Então, o que é justiça? Te deixar mais uma marra. O que é justiça, então, ela sabe? foi tomar um café com ele, não deu pra saber. Ah, certeza, vai saber, né? Foi, certeza. Eu fui muito mais por esse lado do Luiz também, cara. Eu também interpretei a questão da moeda desse jeito aí, da questão de sobriedade. Tem até uma cena no tribunal que a moeda cai no chão e ele vai pegar e a câmera vira pra ele, né? Que a juíza vai olhar e aí meio que ele some do campo de visão ali. Ah, não é a juíza, é uma testemunha, né? Aquele senhorzinho lá que não sabia de porra nenhuma, que também é uma outra testemunha ali, importantíssima nesse filme, porque ele é o cara que ele só quer fazer uma coisa importante. Ele acha que ele tá sendo importante, ele acha que ele tá fazendo a coisa certa, falando que foi o cara, e ele não sabia de nada. Ele tava falando nada com nada. E aí, na hora que ele vai apontar pro júri, né? O Nicholas Hoult abaixa pra pegar a moeda, né? Então, é mais uma vez, é a moeda da sobriedade, lembrando ele, ajudando ele, né? Até mesmo quando era pra ele ser reconhecido ali, ele sai do campo de visão do cara por conta da moeda, que é a moeda que faz ele lembrar todos os dias da nova pessoa que ele é. Na verdade, nesse caso, nessa cena, ele não cai, ele joga, né? Ele tá se escondendo. Unha de verdade. Ele se esconde. E eu adoro o final também, cara, porque o final ele te deixa com essa pulguinha atrás da orelha. Você não termina o filme porque você tem esse dilema moral todo e aí no fim ele toma a decisão dele, né? E se o filme terminasse com ele
quietinho ali na casa dele, com a esposa e tudo, você terminaria o filme com ele, beleza, ele fez o que fez, ele ficou livre e tá tudo bem com ele. Mas quando a campanha toca, você já fala, ih, meu amigo, pode ser que não, hein? Pode ser que agora vai dar ruim pra você, hein, amigão? E aí você termina o filme com isso, cara, sem saber o que vai acontecer, sem saber qual vai ser a decisão como que isso vai se desenrolar. Eu acho o final perfeito, porque como a moral é Exatamente. A ou B, você precisa ter um final A ou B. Fala assim, e aí, o que vai rolar, sabe? E é uma coisa que sempre que acontece nos filmes eu falo aqui que eu adoro, que é quando o diretor não julga os seus personagens. E o Clint faz isso muito bem. O Clint tem um tato perfeito para isso. Porque ele não julga ninguém aqui. Tá todo mundo tentando tomar suas decisões e ele tá jogando pro espectador e falar, ó, isso aqui é mais complexo do que você imagina, não tem certo, não tem errado, o que é justiça, o que é verdade. E ele traz a Toni Collette como promotora, que é aquela... Ela só quer se eleger, né? Ela só quer o cargo dela, ela tá fazendo campanha, ela se importa em ganhar o caso, ela não se importa com quem tá certo ou errado. E ela tá ali pelos interesses próprios dela. E ele faz essa personagem dar uma guinada no final, que ela olha e fala, cara, não posso. Eu não vou dormir à noite se eu fizer isso, eu preciso realmente confrontar isso daqui. Acho que eu não tomei a decisão certa. E aí você vê essa personagem, que era a personagem talvez mais egoísta e mais produto das instituições americanas ali. Ela era a representação, né, da instituição americana dentro do filme, se desconstruindo. E, cara, por isso que eu acho genial esse filme. Na verdade, gente, isso é tudo um gancho. Fiquem atentos, em 2028, Clint Eastwood retorna com Jurado número 2. O jurado agora é outro. 3. O jurado número 2, 3. Nossa, vai ficar meio confuso isso. Número 2, parte 1. Número 2, parte 1. 2, parte 2. Acerto de contas final, jurado número 2, parte 1. Contanto que seja o Clint Missão Impossível, né? Eastwood Missão fazendo. Impossível 7, parte 1, final, 2. Pra quem não pegou ainda pelo contexto, jurado número 2 está disponível na Max. Você não precisa derrubar ele do caminhão, caso você não saiba como fazer isso ou esteja com preguiça. É só abrir lá o aplicativo da Max e assistir esse filmaço. Vai valer super a pena. Não é grandão, não é complicado. É um filme super acessível e muito, muito bom. E agora é com vocês. Já assistiram o Jurado número 2? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.